Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, vamos começar, enfim, a falar da primeira carta de João, que acho que nós tivemos 3 aulas só de introdução das cartas de João, né? E agora vamos começar a primeira carta de João. Não se esqueça de ir no canal do YouTube, dar o seu like, se inscreva. Nós já chegamos a 250. Agora o nosso caminho dessa semana é chegar a 260. E assim levar cada vez mais a palavra, né, de Deus a todos. Compartilhe à vontade, faça suas perguntas. Eu gosto dessa interação com o aluno. Quem me conhece sabe como eu sou. Gosto desse feedback. E espero vocês tenham curtido o canal, que tenham aprendido algumas coisas diferentes, né? Porque por mais anos que a gente esteja na igreja, tem sempre algo novo, né? Que nós ainda não nos percebemos. E com o estudo acurado, né, das passagens bíblicas, nós percebemos coisas, que legal. E é isso que é interessante, isso que é importante. E que possamos, não esqueça, comprar a apostila, pelo amor de Deus. Professora precisa sobreviver. Então vamos à primeira carta de João. Primeira carta de João vai falar do dinamismo da fé, do amor, esse amor fraternal. Então nós temos 3 grandes chaves de leitura para a primeira carta. A cristologia, que é a questão central, né, da carta. A personagem principal da primeira carta de João é Jesus. O Jesus o quê? Histórico. Aquele que encarna, que se faz homem, que caminha entre nós. Então é esse Jesus histórico que João está falando. O texto não vai tratar da encarnação. A encarnação do verbo ele vai tratar no 4º evangelho. Mas da confissão de quem é Jesus. Como Jesus se revela a nós. Ele não vai dizer que Deus vem no homem, mas que a partir deste homem que é Jesus, nós podemos ver a Deus. É belíssimo. É isso. A partir da encarnação do verbo, né, do verbo que se faz homem, que caminha entre nós, eu posso conhecer a Deus através de Jesus. Em Jesus, que é um homem concreto, Deus se manifesta e se torna visível. Jesus é um ser humano como nós, mas é também filho de Deus. Quem vê isso recebe a comunhão com Deus. Os adversários, nós já falamos muito sobre os adversários, né, na introdução, negam a origem divina de Jesus e recusam a confessar que Jesus tem Deus por Pai. Isso aí ele está falando das heresias, né? Então os adversários são os hereges. Aí lá em primeira carta de João, Sansão, capítulo 1, versículo de 2 a 3, Sansão, ele vai dizer, por que a vida se manifestou? Sansão está fazendo aniversário, entendeu? Ele está no mês de aniversário dele, ele está terrível. Porque a vida se manifestou e nós a vimos. Lógico que nós vimos a vida se manifesta, é Deus se manifestando no Filho, e nós a vimos, damos testemunho e vos anunciamos, não é isso, os evangelhos, e com batismo nós também somos chamados a anunciarmos Jesus, a vida eterna, porque o que Jesus veio anunciar? O reino, a vida eterna, a nossa salvação, que estava no Pai e que nos manifestou a nós. O que vimos, o que ouvimos, vos anunciamos. Então é linda essa passagem. João viu, ouviu, deu testemunho. Então é isso que ele anuncia a todos nós. E quem são os adversários? Os adversários são os docetas,
Então, a tendência gnóstica se manifesta também dentro dessa comunidade do discípulo amado de João. E se dá forma de uma heresia, que vai ser chamada docetismo. Então, João vai falar antidocetismo, contra a heresia do docetismo. Os docetas vão afirmar que se Jesus era Deus, seu corpo real só podia ser astral, celeste. Seu corpo humano era só aparente. Em grego, aparência é igual dokesis, docetista. Por isso que é uma heresia docetista, porque vem da palavra dokesis, que é aparente, porque eles achavam que o corpo de Jesus era só astral, o corpo físico era só aparente, não existia. Aqueles que acreditam que o corpo humano de Cristo era só aparente, Jesus seria uma espécie de divindade fantasiada de homem. Assim, Cristo era verdadeiro Deus, mas não era verdadeiro homem. Isso é uma heresia. Isso era o docetismo. Os docetas esvaziavam toda a realidade histórica de Jesus e negam a sua encarnação. Para eles, o anúncio de Deus feito homem, morto na cruz, era um escândalo. Como é que Deus morre? Então se tornava um escândalo, a cruz era um escândalo. Se o Filho de Deus tinha uma condição humana aparente, fora da história, se ele não assumiu nossa carne, então a carne humana também não seria salva, entenderam? Ele assume a carne, ele se faz homem, ele se humaniza para poder dar-nos a salvação. Em resposta aos docetas, São Irineu afirma que a carne é o eixo, é o gonzo, é o eixo da salvação. O Concílio de Nicéia, lá em 325, depois de Cristo, tá? Com Irineu afirma que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Primeira carta de João, capítulo 4, vai dizer: todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Simples assim. Porque muitos sedutores, os adversários, os heretas, reconhecem Jesus como Messias encarnado, espalham-se pelo mundo. Então, aquele que não reconhece Jesus como Messias encarnado é um adversário da nossa fé. E ele está dizendo que eles se espalham pelo mundo. Está lá na segunda carta de João, capítulo 7. Então, João já vai advertir sobre isso. Vamos entender um pouco dessa antropologia cristológica. O cristão, desde já, é filho de Deus. Nasceu de Deus. E nisso se baseia todo o seu amor aos outros filhos de Deus. Amar a Deus e ao próximo. Na medida em que nós vivemos essa filiação divina, permanecemos também em Deus. Pode até se tornar incapaz de pecar. Embora na realidade todo humano seja pecador, mas nós trilhamos o caminho da santidade. Se eu estou toda em Deus, se eu me dou todo a Deus, eu vivo uma vida num caminho de santidade. E é essa ideia que está contida, de permanecer neste caminho com Jesus Cristo, Filho de Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai. Está lá em 1 carta de João 3.
para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Óbvio, se você nega Jesus, você nega a salvação. Caríssimo, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser, porque é escatológico, a segunda vinda, né? Sabemos que quando isso se manifestar, o dia do julgamento final, seremos semelhantes a Deus. Portanto, veremos como Ele é. E isso só depois da minha morte. É quando eu vou alcançar a minha verdadeira vida. Estaremos junto a Deus. Vamos esclarecer alguns termos joaninos. Carne, que isso é muito importante, refere-se ao ser humano no seu tempo, na sua temporalidade, fragilidade, precariedade, exterioridade com suas possibilidades e seus limites. Carne. Então isso aqui deteriora, tem limite, acaba, perece. Chamar o ser humano de carne não significa opor a Deus, mas dizer que na sua finitude, né? A carne é finita. Ele não é como Deus. A cobiça da carne significa que o ser humano pode desejar ser como Deus e passar dos limites na sua condição de criatura. Eu não sou criador, eu sou criatura. Mundo, vamos entender o termo em João. O que para mundo significa para João? Pode ser a humanidade como destinatária do amor de Deus. Está lá em João 3,16. Ou o lugar onde se manifesta a dominação de potências hostis à soberania de Deus, que se fecham a Deus e a Cristo. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 10. A exortação a não amar o mundo levou muito a ter um mau entendimento dessa expressão. João não quer dizer que o mundo é mau e deve ser desprezado, muito pelo contrário. Não amar o mundo significa que não devemos compactuar com as forças inimigas de Deus que estão no mundo. Então, o que não se assemelha a Deus, eu não devo compactuar com o mundo. Então, a história de Deus tem que ser ligada ao amor fraterno, a Deus e aos irmãos. Justiça. A justiça é aquela que se opõe ao pecado. O pecado é obra do adversário, do diabo. Assim, se alguém pratica a justiça, ela nasce com Deus. O conteúdo sempre da justiça é o mandamento do amor. Praticar a justiça é agir como Jesus. Isso é lindo, isso é ser justo. Injustiça, no contexto, tem referência ao pecado. Esse termo não indica a falta de justiça entre os seres humanos, como falta entre as outras. Na Escritura significa hostilidade radical contra Deus. Injustiça é isso para João. É o estar radicalmente contra a Deus, contra o ensinamento de Jesus. E isso leva a todos os pecados, a iniquidade. É a oposição à verdade. Que essa oposição à verdade me leva a ser incrédula. Me leva a não acreditar em Jesus.
E eu tenho que acreditar em Deus para que eu tenha este caminho de retidão e de salvação na minha vida. Obrigada a todos vocês. Na próxima aula começaremos a estrutura da carta de João. Espero que vocês estejam gostando das aulas, participando, dê o seu like, compartilhe, que tem outras pessoas que entrem no canal também, nos seus grupos. Agradeço muito a vocês e a apostila está à venda, não esqueçam disso. Muito obrigado a todos.